Ela recebeu 5 marmitas envenenadas de um funcionário. Escuta essa história comigo. Eu recebi 5 marmitas envenenadas na minha casa após 3 dias de demissão de uma pessoa que trabalhou por 3 meses na minha casa. Eu vou contar essa história pra vocês e aí vocês tirem a conclusão de vocês, tá? E vocês veem o que vocês acham. Essa pessoa trabalhou na minha casa por 3 longos meses, vou te dizer. E ela tem a doença, gente, chamada mitomania, que é a pessoa que tem vício de mentir. Isso é uma doença, tá? No primeiro dia de trabalho dela, ela já me deixou numa situação... Eu não vou falar o grau de parentesco, tá? Pra não comprometer ninguém. Mas uma pessoa que estava na minha casa, inclusive 2 pessoas que estavam na minha casa. Essa pessoa, ela causou uma situação no primeiro dia de trabalho, onde eu fiquei quase 1 ano sem eu e essa pessoa conversar por conta de mentira dela. Ela foi falar pra esse parente meu que estava em casa coisas que eu não tinha falado jamais, jamais teria falado isso. Ela foi falar pra esse parente meu e essa parente acreditou e a gente teve um desgaste muito grande ali. Gente, é uma pessoa muito perigosa, tem que tomar muito cuidado. Eu já soltei um vídeo aqui falando de uma funcionária que fez um trabalho espiritual pra me matar meu marido, então tive muitos comentários, nossa, eu tô com medo, nossa, eu tenho uma funcionária. Você assistiu esse vídeo? Inúmeras funcionárias que passaram na minha casa, somente 2 me deram trabalho, que foi a que eu já contei pra vocês, que tem vídeo aqui, e esta, tá? Então assim, não se desespere, assim como existe pessoas ruins, existe pessoas maravilhosas, então assim, todas que passaram na minha vida são maravilhosas, somente essas 2 que tive experiência ruim, mas vamos continuar a história. Então no primeiro dia eu já tive esse desgaste com essa parente meu e ela foi embora e ficamos quase 1 ano sem se falar. Depois eu vim entender o que aconteceu. Bom, beleza. Esse desgaste entre eu e essa parente aconteceu no primeiro dia. Achei muito estranho, mas não liguei coisa nenhuma. Achei que foi ali alguma coisa mesmo, que essa pessoa tinha surtado e ok. Foi embora, ok. Bom, com o passar do tempo, essa pessoa começou a me dar sinais que tinha algo errado. Num belo dia, eu não morava nessa casa, eu morava num prédio, tá? Inclusive aqui perto. Morava num prédio e aí eu percebia que essa pessoa é uma pessoa muito quieta e muito calculista. Muito fria e calculista. Acho que a palavra é essa. Muito fria e calculista. Inclusive, na minha casa, todo mundo que trabalha conosco sabe, a gente é muito animado, fala bobeira, a gente sempre interage com as pessoas, é como se fossem amigos mesmo. E ela nunca dava abertura, ela sempre falava assim, aqui eu estou para trabalhar. E muito fria e calculista, aqui eu só estou para trabalhar, aqui eu não vejo nada, eu sou cega, muda e surda. Essas palavras que ela usava. Mas eu achava que era o jeito dela e tava tudo certo. Um belo dia, aí eu comecei a perceber que tinha algo errado. Eu e a Carol e ela estávamos almoçando na mesa, somente nós 3. E aí eu e a Carol tinha falado que no prédio que eu morava, tinha um banheiro específico, que era o banheiro de visita, que ficava vários banheiros de prédio, tudo junto. Então tudo que os outros faziam nos outros banheiros, o som de tudo vinha pra dentro do nosso banheiro. E vice-versa, né? Então assim, era como se fosse um canudo. Então tudo que os outros faziam no banheiro, se espirrava, se peidava, se acontecia qualquer coisa, saía o som lá no nosso banheiro. E eu e a Carol estávamos conversando isso. Pra quem não sabe, Carol é minha filha. Eu e a Carol estávamos conversando sobre isso na mesa e ela sempre muito quieta. Essa pessoa era muito quieta, sempre ali. Mas tudo bem, era o jeito dela, na minha mente, né? Aí, do nada, eu e a Carol conversando, a Carol falou, nossa, mãe, um dia eu escutei um casal, né? Aí eu comecei a rir, eu falei, isso, eu já escutei diversas vezes casal fazendo alguma coisa lá e a gente até começava a tossir pra ver se eles paravam porque fazia alto e a gente comentando sobre isso. Aí essa pessoa, muito quieta na mesa, como ela sempre ela começou a rir do nada, começou a rir assim, comendo a comida. Aí eu olhei pra cara dela e falei, que você tá rindo aí? O que você tá sabendo que eu não tô sabendo? Brincando. Aí ela começou a rir baixinho assim e olhando pro prato. Eu falei, o que você tá rindo? Falei o nome dela. O que você tá sabendo que eu não tô sabendo, né? Ela falou, isso. Ela me chamava de Dona Sani. E Dona Sani, você acha que isso é muito? Vocês escutar o povo fazendo isso no banheiro? Vocês não sabem o que aconteceu comigo ontem no elevador. Aí eu falei, no elevador? Como assim? Escuta esse papo, gente. Aí ela falou assim, não sei se a senhora reparou, me chama de senhora, não sei se a senhora reparou, mas ontem eu demorei um pouquinho pra subir. Eu morava no 10º andar. Eu falei, não, nem reparei, porque ela chegava umas 7h30 da manhã, eu acordava umas 8 horas. Eu falei, não, nem reparei. Ela falou, então, eu ia até comentar com a senhora, mas sabe aquela pessoa que fala muito calculado, muito estranho, não sei te explicar. Não sei se eu ia até comentar com a senhora, porque eu acho que o Matheus, meu filho, eu acho que ele viu que eu demorei um pouco pra subir. Mas o que acontece? Na hora que eu chamei o elevador pra ele subir, pra ele descer, pra ele me pegar, na hora que abriu o elevador, tinha 2 casais. Ela falou que tinha 2 casais né, no ato, dentro do elevador. Eu falei, mas como assim? Eu moro aqui tantos anos, moro aqui quase 5 anos, nunca vi nada. Até tinha um casal lá muito maravilhoso, que sempre me cumprimentava, mas eu falei, eu acho que eles não fariam isso dentro do elevador, né? Cada um com seus problemas, né? Nada contra. Mas eu falei, nossa, mas que estranho, únicos que eu conheço que são casais de gays aqui são tal fulano, mas
Eu acho que eles nunca fariam isso dentro do elevador 7h30 da manhã. Ela, pois é, dona Sani. Falei, mas eles estavam no ato, assim, ato sexual, estavam só se abraçando, se beijando, né? Existe uma grande diferença. Ela falou, não, Sani, dona Sani, eles estavam, falou que estavam com a calça arriada e que eles estavam no ato. Eu falei, meu Deus do céu, dentro do elevador, que loucura, não sei o quê. E eu ali dando maior trégua pra ela. Ali, gente, eu ainda tava acreditando. Eu falei, menina, mas como assim? Então, peraí, o elevador abriu, os dois estavam no ato. Ela falou assim, gente, ela contou detalhes dos homens pra mim. Que os dois homens eram muito bonitos, falou de altura, falou dos detalhes. Gente, é muito louco, tá? Tem que tomar muito cuidado. E eu ali dando trégua, falei, ali eu tava acreditando, eu falei, mas será que loucura, que não sei o que, dando trégua. Ela, pois é, menina, tem que tomar cuidado. Aí, por isso que eu demorei, dona Sânia, pra subir, porque eu tive que subir os 10 andares pelas escadas, e ainda correndo porque eles estavam vindo atrás de mim. Ali eu achei estranho, ok, mas não parou por aí não. Aí eu falei, nossa, que situação, por que você não me contou isso ontem, menina? Você não comentou nada comigo? Ela, não, por que eu ia comentar? Só tô comentando porque vocês comentaram agora que vocês escutaram no banheiro. Eu falei, mas que loucura, eu nunca vi isso aqui não. Ela falou, e não vai longe não, dona Sânia, desse jeito, não vai longe não. Hoje mesmo, era sexta-feira, o dia do meus cachorros tomar banho, eles tomam banho toda sexta. Hoje mesmo, na hora que eu chamo o elevador pra poder levar a Mel e a Nina, que é as minhas duas cachorrinhas, pra descer eles pro pet shop que tava esperando lá embaixo. Na hora que eu pego o elevador de serviço, só pode descer pelo elevador de serviço. Na hora que eu estou lá descendo, na hora que parou no 8º andar, enfim, na hora que parou no tal andar, me entra 2 mulheres dentro do elevador. Eu falei, ok. Ela falou, e as 2 mulheres não começam a se pegar perto de mim, dona Sânia? Começaram uma a se beijar, uma a passar a mão na outra. Eu falei, como assim? Ali eu já percebi que tinha uma coisa errada. Não, eu demorei ainda. A Carol, tal do meu lado, minha filha, ela assim na minha cara, tipo, e eu dando mó, eu tipo, ó. Aí eu falei pra ela, falei, então vamos lá. Ontem tinha os 2 homens se pegando no ato. E hoje, 2 mulheres no elevador. Eu falei, mas e aí, como que aconteceu? O que aconteceu lá? Ela falou, elas começaram a se pegar, a se beijar. Ela falou, gente, ela falava os detalhes. Uma tinha uma aliança muito grossa, dona Sânia. Eu deduzo que essa pessoa, elas são amigas. Com certeza, porque uma era casada e a outra não. E falando os detalhes das pessoas, ela falava detalhes e muito rápido, assim, ela criou tudo muito rápido. Falei, mas aí, o que você fez lá? Ficou no elevador? Ela falou, pois é, eu acho que ela tem... Ela falou assim, eu acho que elas têm de se pegar na frente dos outros. Elas começaram a se pegar lá e eu fingi que não vi. Fiquei passando a mão na sua cachorrinha e segui a vida. Ali a Carol, minha filha, já tava brava e começou a me mandar mensagem no celular, no WhatsApp. Mãe, que mulher louca, você tá acreditando que você tá falando? Aí eu já li, Carolina, essa mulher tem problema. E ela falando coisas com muita credibilidade, com os detalhes, com muitos... Ela falou os detalhes dos homens, falou de aliança, ela cria... Gente, essa mentira, essa pessoa que tem esse tipo de doença, né, que é uma doença muito séria, mentir, eles criam as coisas muito rápido, tem que tomar muito cuidado. E um pouco antes disso, ela inventou uma mentira também de que o meu vizinho, que era de um andar, enfim, do andar acima de mim, foi lá pedir algo na minha casa, que era amigos, tipo, não amigos, tá? Tipo, de vizinhança. Foi pedir algo e na hora que ela abriu a porta, esse cara tentou assediar ela. E eu cortei esse vínculo total. Ia até denunciar ele, porque eu fiquei passada, porque nós estávamos trabalhando. Só que os meus filhos e meu marido não acreditou nesse papo de que o cara tentou assediar ela e tentou a força e não sei o que. Não acreditou. Os meus filhos e meu marido já estavam desconfiados que ela tinha algum problema, que ela mentia muito, sabe? Já estavam cabreiros. Aí depois veio essa história do apartamento, do elevador, e ali a gente começou de fato a ver que tinha alguma coisa acontecendo. No entanto, meu marido não chegava perto dela, não ficava perto dela. Meu marido falava, eu não gosto dessa pessoa, eu sinto que tem uma coisa ruim nela. Meu marido já tinha medo de ela criar alguma coisa, sabe, uma situação. E todas as pessoas que trabalham em casa, principalmente a que tá trabalhando agora, meu marido é super brincalhão, brinca com todo mundo, é como se fosse da família. O Marcos e o Matheus, meu filho mais velho que tem 20 anos, não chegava perto dela. Ele já tinha essa intuição, né, não falha, né. Onde eu parei, então, foi na parte onde ele começou a inventar várias mentiras. Essa pessoa, gente, ela tem a doença mitomania, que é uma doença, pessoas que mente, cria com tudo com muito real na mente dela. Então entenda esse vídeo, gente, que pode ser um alerta, tá? Muitas pessoas têm esse vício, então fiquem alertas, né, com determinadas pessoas. Como você vê que tá contando historinha demais, já fiquem atentos. Parei na parte, então, onde eu contava, na parte final, onde ela inventou, né, que tinha um vizinho meu que foi pedir algo pra ela, no meu apartamento, que nós não estávamos. Quando ela abriu a porta, esse vizinho tentou assediá-la. Ali a gente já... Eu não acredito em muita coisa, gente, eu sou muito besta, mas os meus filhos e o meu marido não acreditou nessa história, ficaram cabreiro com elas, inclusive meu marido não chegava perto dela, assim, nem de conversar, ficar de conversinha, porque meu marido falava, tem uma coisa estranha nessa mulher. O meu filho também de 20 anos a mesma coisa. Ok, então paramos na parte onde ela inventou também que 2 casais estavam tendo altos no
elevador às 7h30 da manhã. Aquilo eu achei muito estranho. Depois ela falou que naquele dia mesmo, isso foi um dia antes, no mesmo dia ela falou que tinha 2 mulheres também se pegando no elevador. E aquilo eu achei muito estranho. Falei pra ela, mas eu nunca vi isso aqui, moro tantos anos, e fiquei meio cabreira. Só que, antes disso, ela já tinha inventado, antes de tudo isso acontecer, do assédio do meu vizinho, desses casos do elevador acontecer, já tava acontecendo muitas mentirinhas pequenas. Tipo assim, que a Carol, minha filha, falou, e minha filha falava, eu não falei nada disso pra ela. Aí começando a colocar uma contra a outra, já tava acontecendo esses desgastes, que ela já tava começando a colocar nós da família um contra o outro, falando que, fulano falou, que sua mãe falou, e era tudo mentira. Então a Carol já estava, minha filha já estava atento com elas, minha família já estava, e eu tipo, gente, não é nada disso, deixa a mulher trabalhar, deixa o pai, vamos trabalhar, toca a vida. Só que aí, depois que ela fez isso do elevador, eu falei, a Carol no WhatsApp, mãe, essa mulher, você precisa mandar ela embora, ela tem problema, ela é doente, e ela falando com muita credibilidade todos os detalhes. Só que ela esqueceu de um detalhe, que lá no prédio onde eu morava, né, tem câmera de segurança pra tudo que é canto. Aí a gente é verdade, né? Com certeza A era Carol mentira falando comigo no WhatsApp, eu falei, relaxa. Assim que ela falou aquelas coisas tudo do elevador, né? Eu falei pra Carol no WhatsApp, eu falei, Carol, manda ela embora. Eu falei, relaxa, agora eu vou descobrir se é verdade ou não. Porque nós já estávamos desconfiados que ela contava mentira com muita frequência. Só que até então eram mentirinhas pequenininhas, tipo um contra o outro, entende? O que eu fiz? Na mesma hora, eu e a Carol, e a gente ia ter que trabalhar, passamos na portaria, chamei o porteiro lá do prédio, que cuida das câmeras de segurança, falei, olha, eu tô tendo um problema assim, assado com uma funcionária, e ela me falou, contei tudo pra ele, falou que isso aconteceu ontem, que 2 homens estavam se pegando no elevador com atos. Eles estavam com a calça arriada dentro do elevador e que inclusive correram atrás dela assim que ela tentou, que abriu o elevador, que ela saiu correndo, eles correram atrás dela na escada e contei tudo ali que tinha acontecido, né, pro rapaz da câmera lá da segurança. O rapaz que cuida lá do monitoramento das câmeras começou a rir, ele falou, nossa, dona Sani, eu trabalho aqui com muitos anos, eu nunca vi isso acontecer, mas eu vou puxar, né, pra verificar tudo certinho, até porque isso não pode acontecer. Eu vou olhar todas as câmeras, que hora que era. Eu falei, em média, 7h30 da manhã, que é o horário que ela chega. E no outro dia que ela falou que tinha 2 mulheres também se pegando, foi o horário que puxei lá, a hora que o pet shop me mandou mensagem, já tinha chegado, que eu que pedia pra ela descer. Puxei os horários tudo certinho. É claro que não é surpresa de ninguém, né, que era tudo mentira. Eu vou mostrar as mensagens que eu tenho. Eu tenho as mensagens que eu fui tirar satisfação com ela assim que eu descobri que era tudo mentira. O porteiro falou que nada daquilo tinha acontecido, de forma alguma, tudo. Ela chegou no horário certo, só que ela ficou andando pelo meu prédio muito tempo e eles não conseguem pegar na câmera o que ela estava fazendo, então a gente não sabe. Mas que era tudo mentira, tanto dos homens quanto das mulheres, da minha cachorrinha, ela desceu normal, ninguém sabe o que ela fez, o tempo que ela subiu das câmeras, mas que era tudo mentira. E eu vou mostrar pra vocês a minha conversa com ela assim que foi tirar satisfação e o que ela me falou. Hoje lá na mesa, que você relatou, né, que tinha um casal de homens transdor, e logo depois falou que tinha, hoje mesmo encontrou, isso foi ontem, né, ele falou que encontrou duas. E é claro que puxou toda a câmera, viu você entrando ontem no horário normal, você demorou um pouco. E aí eu tirei satisfação com ela e aqui ela só escreveu isso aqui, ó, falha minha. Então, a senhora me conheceu no Facebook e que eu saiba, eu não cometi alguma coisa errada dentro do seu apartamento. Quer dizer, ela sabia que ela tinha mentido e ela escreveu que era uma falha dela. Ó, isso vocês podem conferir aqui a data, tá? Apaguei o nome dela pra, né, não identificar. Dia 20 de abril de 2023. Aqui tá o restante das conversas, tá? Enfim, vocês têm noção que isso é uma doença? Ela escreveu falha minha, ela sabe que ela tava mentindo, que era tudo mentira. É claro que eu pedi pra ela parar naquele mesmo dia, né? Falei, olha, pra mim ela tentou se justificar, não, porque eu não sei por que eu fiz isso. E no áudio, que eu não vou colocar o áudio dela pra não comprometer a voz, né, gente? Enfim, ali ela tentou se explicar, eu pedi pra ela parar. Após 3 dias, 3 ou 5 dias, gente, que você viu a data lá em 2023. Após alguns dias, me chega umas 5 marmitas no meu prédio. Eu morava no prédio, quem recebeu foi meu porteiro. Assim que eu recebi, o porteiro ligou, falando que tinha uma encomenda pra mim, meu nome. E aí, na hora que subiu, que a gente foi buscar, na hora que a gente subiu, abrimos, era um monte de marmita, muito bem feitinha, e com uma carta escrito desse jeito. Espero que goste, feito com muito carinho. Só que esta carta, gente, era a mesma letra, a mesmíssima letra que ela escrevia. Ela pedia, às vezes, algumas coisas pra eu comprar, e ela escrevia no papel, e eu pegava e enfiava dentro da minha bolsa pra eu levar pro mercadinho. Enfim, ela tinha esse costume de escrever no papel que eu tinha que comprar.
Enfim, era a mesmíssima letra. A gente comparou, era a mesma coisa, a mesma letra. Então, assim, de fato, a gente não sabe se foi ela que mandou. A gente acredita que sim, foi logo depois de 3 dias. E, Sani, como que vocês sabem que a marmita era envenenada? É claro que eu não comi, né, gente? Obviamente eu não comi. Minha mãe ficou muito desesperada. Minha mãe é muito sensível. Minha mãe sempre foi. Assim que eu recebi essa marmita, minha mãe me ligava. Você não vai comer essa marmita, porque eu postei na rede vizinha lá brincando. Ué, gente, porque assim, gente, eu faço blogueiragem na rede vizinha, né, nos stories. E eu pensei, de início, que alguém me enviou pra eu poder fazer divulgação, tipo uma parceria. Como eu recebi e não tinha identificação nenhuma, eu soltei lá nos stories. Falei, galera, alguém me enviou pra eu saber? Se manifestem pra eu saber quem me enviou, porque senão eu não posso comer. Dias depois ninguém tinha se manifestado. E a galera falava assim, não, Sani, não come essa marmita, pelo amor de Deus, não come. Minha mãe me ligava desesperada, eu tô sentindo coisa ruim, não rela nessa marmita. Nós pegamos um pedacinho dessa comida e colocamos numa florzinha. A florzinha no outro dia estava... Pegamos um pedacinho dessa comida, colocamos na florzinha, assim, que a gente tava tudo cabreiro mesmo, sabe? E colocamos um pouquinho de água pra ver se tivesse alguma coisa, né? E a morzinha tava assim, Enfim, essa é a minha história. Só um alerta mesmo, como eu falei, existem muitas pessoas ruins, mas existe muita gente bem, muita gente maravilhosa. Nunca vão perder a fé no ser humano. Mas essa é uma história de vida minha que aconteceu comigo, serve de alerta também. Tomem cuidado que existe muita gente doente nesse mundo. E é isso, fica mais uma história aqui pra vocês. Caraca, gente, é uma doença bem séria, né? Porque a pessoa começa a mentir e acaba acontecendo às vezes até uma besteira, alguma coisa assim com outras pessoas, né? E que bom que ficou tudo bem com ela, que ela não comeu marmita, né? Porque, gente, mas era de se esperar mesmo. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Eu vou deixar a arroba dela até pra você seguir lá no app vizinho. Curte aqui, comenta, compartilha. Eu tô sempre postando histórias novas toda semana. Até o próximo vídeo. Tchau!